Boa noite, amigos, boa noite, amigas, boa noite, companheiros dessa jornada humana, né? Companheiros que têm um compromisso com a família, que têm compromisso em se melhorar, que têm compromisso com a nossa reforma íntima. Hoje, dia 7 de maio, quinta-feira, nós estamos colocando para cada um de nós o 27º vídeo da Agenda da Reforma Íntima. O meu nome é Jorge André, eu sou voluntário da AME Piauí e trabalho voluntariamente com essa missão de fazer o melhor por cada um de nós e também trilhar esse caminho da reforma íntima que é tão difícil. Eu queria convidar vocês que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, que existem outros 26 vídeos no canal que foi criado, chamado Jorge André Machado. É um canal totalmente voluntário e a única finalidade é divulgar plataformas que falem de espiritualidade e de assuntos afins que também tenham correlação com a saúde espiritual. A meta do nosso dia hoje é procurar superar as dificuldades no lar e buscar cultivar a humildade e a modéstia, sempre falado aqui nesse canal. E nós estamos hoje iniciando o 3º capítulo do livro Constelação Familiar, psicografado por Divaldo Pereira Franco, escrito por Joana de Ângeles. Já nos outros vídeos vocês vão ver a capinha desse livro e depois vai ser editado para todo mundo saber aonde adquirir, né? Ou baixar na internet. Existe ele em PDF na internet gratuitamente com algumas reediçõezinhas diferentes, mas muito parecido o conteúdo. E a nossa lição de hoje, ela vai ser o capítulo 3 desse livro, que é chamado Os Genitores. Qual foi o destaque de hoje? Uma constelação familiar, ela é caracterizada e é constituída por espíritos afins, sejam pelas realizações de afinidade, ou sejam pelas anomalias, certo? Histerias ou compromissos findados no passado, para que a gente, pelo esse compromisso, através da bondade divina, a gente possa reencarnar no mesmo lar. Porque esses compromissos foram tão perturbadores que, se a gente não tiver um compromisso, a ligação íntima dentro de uma casa, dentro de um lar, por mais que seja desequilibrado esse lar, a beneficência da convivência vai demorar mais o reajuste. Nesse capítulo dos genitores, nós vamos falar que aos pais, e Divaldo foca bem nisso, cabe a grave e operosa tarefa da autopreparação para todos aqueles filhos, né? Para o caminho desse progresso aí. Foi também dito nesse capítulo que, consultado os mapas das responsabilidades pessoais, que é um processo pré-reencarnatório pelos guias espirituais, aqueles que vão constituir a prole, os seus compromissos, suas afinidades e suas animosidades. Reencarnados, eles avançam, às vezes por caminhos diferentes, até o momento necessário para que aquele compromisso seja iniciado. Então, às vezes, você passa por trilhos de caminhos, a sua esposa por outros, mas em determinado momento, pela lei divina, lei do amor, da justiça e da caridade, a gente acaba se encontrando magneticamente, energeticamente. E aí, nesse caso, a gente forma um lar. Vai ter vários outros casos, às vezes a maioria dos nossos casos na Terra, reencarnações expiatórias, que normalmente os arroubos das nossas paixões é que faz a gente se interligar. Mesmo assim, praticamente nenhuma união é por acaso. E quando há essa concepção de energia, energética, material, magnética, amorosa ou desamorosa,
todas aquelas pessoas que fazem parte daquele trama entram no processo de unificação desse lar, como filhos hoje, ontem maridos, como filhas hoje, ontem esposas, amantes, ou pessoas que a gente prejudicou e precisa pelo amor paternal transformar essas criaturas e mudar a nossa essência do amor, aquele amor antissexual, hoje um amor paternal. E vice-versa, né? Aquela mãe que é hoje mãe de muitos filhos, homens, às vezes usou o seu erotismo, a sua energia erótica sexual, que deveria ser sublime para a transformação, criação divina, usou para um desequilíbrio em outras vidas e hoje, através da compaixão, beneficência, ela traz consigo vários filhos e transforma aquele amor erotizado num amor mais familiar, um amor de mãe, totalmente fora do vínculo do erotismo. A paternidade e a maternidade, dessa forma, são conscientes e ela passa a ter significante importância na união das famílias e no desenvolvimento, e evita que as mazelas do passado se repitam e tragam suas consequências muito difíceis. O aborto, que normalmente é uma consequência das uniões magnéticas só de atração, também jamais vai resolver os nossos problemas. Né? Pelo contrário, às vezes a gente se compromete com aquela criatura, não é nem o tempo dele vir. Imaturamente a gente atrai, mas não devemos praticá-lo. É totalmente contra, totalmente desequilibrante essa energia do aborto. Né? Não estamos aqui condenando ninguém que por imaturidade, por sofrimento, por qualquer tipo de experiência vivenciou tanto a função do pai prematuro, da mãe prematura, que levou à morte da criança que nem chegou a nascer. Mas que a gente incentiva o amadurecimento psicológico para que a partir desse amadurecimento psicológico a consciência do nosso dever de criaturas universais possa trazer a aquisição desse trabalho digno que é a criação, a educação desses filhos queridos que vão propiciar mais à frente uma educação e uma melhoria da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil e assim também do mundo. Uma família é uma luz, é um cadinho do céu que se acende com todos os outros cadinhos de amor e transforma toda essa sociedade planetária, né, de equilíbrio, numa sociedade com fomento, com educação, com controle, com discernimento, com humildade, com virtudes. Porque fora desse parâmetro a gente já vê como é que são as coisas. Desse modo, a disciplina moral, a conduta dos parceiros é muito importante nesse processo e é fator relevante para a organização das nossas famílias e para que a gente possa exteriorizar e exemplificar essa criação interna por uma organização externa. Os cuidados desde o rebento quando nasce, tolerância, bons hábitos, a transformação daquela energia sexual que a gente tinha no início, aquele vigor físico com a nossa parceira, quando vem o rebento, essa energia se transforma. Os homens têm que tentar ser mais compreensivos, porque a parceira não está mais tão disposta, a energia mudou, o corpo mudou. E o homem tem que ser mais companheiro, mais cuidadoso, mais afetivo, para que os deveres para com aquele filhinho que já nasceu, ele vai ter que ser constituído de felicidade, como diz Divaldo, de uma condição totalmente fora daquela outra situação. Quantos de nós é difícil fazer isso, né? Os exemplos no nosso lar são mais importantes do que algumas palavras. Às vezes temos transtornos, temos estresse, sofremos com esse mundo corrido que como está aí, que para muitos de nós essa pandemia é um verdadeiro motivo de alegria, onde as pessoas voltam ao seu lar e a gente tem que ver isso de uma forma mais amena, mais tranquila e mais espiritualizada. Ninguém vai entrar nesse desespero que algumas pessoas colocam. O desespero é uma sensação interna que cada um deve se educar. Então, nesse momento de pandemia, que a gente transforme os nossos contatos,
Se for uma família nova, em formação, que a gente divida as responsabilidades, que a gente passe à cozinha com mais prazer, que a gente faça nosso café e não fique cobrando a nossa esposa com a cara feia porque ela não fez. Se ela estiver cansada porque dormiu tarde, quantas noites e quantos dias ela dormiu tarde e a gente nem viu as tarefas do lar, que agora cada um está podendo observar o quanto que o lar tem tarefas. Então, esse amor que você dá ao seu filho, à sua filha, enquanto criança, eles não vão esquecer nunca. Essa é a oportunidade de se harmonizar sentimentos, essa é a oportunidade da gente elevar nosso tom vibratório, principalmente da afetividade. Mas, infelizmente, todos nós somos imaturos, ainda muito imaturos, psicologicamente e espiritualmente. Então, o que é que a gente precisa? Trabalhar os nossos comportamentos infantis, manter hábitos mais saudáveis, conversar mais. Pessoal, assim como os humoristas brincam que as mulheres conversam, porque elas gostam de conversar, os homens só gostam de conversar para resolver, né? Mas que a gente mude um pouquinho esse botãozinho, que a gente aprenda a conversar mais um pouco, só por conversar, para elas se sentirem que estão acompanhadas, que a gente possa transformar os nossos prazeres enganosos, nossos gozos, totalmente materializados, erotizados, em algo mais espiritualizado. É difícil, né? Mas é um esforço, é um começo. E só se começa querendo mudar. E aí também a gente precisa também falar dos hábitos. Então, assim, como é uma metodologia que a gente sempre fala lá na AME, e fala em casa, e fala onde nos convida. Para cada mau hábito, 2 bons hábitos. Então, a proporção de 1 para 2. Que você vai desconstruindo o seu mau hábito, enfraquecendo o mau hábito e construindo bons hábitos. Então, fez uma coisa errada, falou mal de alguém, enganou alguém, psicologicamente você foi ditador, transforma-se, né? Quando você refletir ou alguém reclamar do seu comportamento, principalmente na família, troca por 2 bons hábitos. Pede para ajudar na cozinha, pede para limpar uma coisa, para o teu cérebro canalizar, tua energia instintiva canalizar que para cada mau hábito, tu vai fazer 2 bons hábitos. E tu vai se tornando melhor, tu vai fazendo uma reforma íntima, aquela reforma íntima sem martírio, mas com esforço. E aí muitas vezes a gente também tem que falar um pouco aqui dos pais e das mães, daqueles pais que querem ver seus filhos como objeto de troféu, né? Então fica ali incentivando coisas erradas para o menino. Quantas mães transferem as suas filhas em modelos infantis, colocando nas meninas, nas crianças, toda uma frustração que ela teve. Isso vai tornar essas meninas, essas futuras mães, futuras jovens, ter valores invertidos, valores frágeis, poderem cair na armadilha da sexualidade, né? da sexolatria, do desequilíbrio, da obsessão psicológica, né? E isso é muito difícil da gente se livrar, muito difícil. E aí, quando a gente se pega assim, nesses ensinamentos, a gente vai ter sensualidade e erotismo, respeito pelo corpo, e vem todos esses conceitos que a sociedade anarquista, no sentido de não preservar a família, não preservar o Cristo, né? Não preservar as coisas de equilíbrio, principalmente o cadinho familiar, vem nos colocando em várias dúvidas, que podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, podemos ter vários parceiros, várias parceiras, quando que a gente sabe que a monogamia e a família são bases sólidas para a construção do nosso caráter e a construção da nossa sociedade realmente mais elevada. Os filhos são responsabilidades sérias que devem ser encaradas de frente e não podem ser descartadas, nem terceirizar isso para funcionários, empregadas, né, colaboradores, porque são responsabilidades afetivas. E outro lado, a gente também não pode, como a gente vê muito hoje se falar, filhos de órfãos de pais vivos. E Divaldo reforça, quando são amparados por avós, né, que ficam amargurados porque não queriam e nem devem ter essa responsabilidade, porque já fizeram a parte dele conosco, e quase sempre ficam relegados a planos secundários essas crianças, consideradas cargas indesejáveis, e psicologicamente elas sentem tanto
que não era a pessoa que deveria estar com ela, né? E aquele vácuo, aquele vazio emocional que Divaldo fala muito, aquele vazio que a gente tem às vezes, são vácuos emocionais que foram desconstruídos no processo da criação amorosa. A gente, sem querer, quantos de jovens foram criados nesse aspecto, por irrelevância dos pais, desprezo, falta de compromisso, falta de maturidade, e eles se revoltam com a situação e começam a se encontrar em bandos. Por isso tem aquela mesma sintonia do desagregamento, do abandono, da exclusão. E aí se expõe nas ruas, em comunidades, fazendo terrorismo, criminalidades ordenadas, quando a gente vai ver o coraçãozinho dessas pessoas. Estão todas precisando de afeto que não foi dado no passado. Então, minha gente, para a gente encerrar, já ultrapassou muito o planejado do tempo da palestra, né? Que é uma palestra mais curta, mas é um capítulo muito importante. Ele encerra aqui que o lar sustenta-se nos pilotis vigorosos dos seus genitores e deles depende a sua edificação e o sossobro desse esquema que é a família. E, por final, o amor e o respeito aos pais é soberano código de ética e espiritual, impositivo que deve ser feito e ser se esforçado pelos filhos, porque a gente já deu e já recebeu amor. E a gente deve não deixar que nossos pais só sobrem nessa situação e que fiquem à mercê de condutas alheias, porque eles merecem a nossa boa conduta. Essa é a nossa mensagem. Desculpa a extensão do tempo. Um cheiro no coração. Espero que vocês gostem e assistam o próximo capítulo desse livro, que será Os Filhos. Boa noite, uma excelente semana para todos.